Aula Contas a Receber, parte 3, Análise de Crédito. Análise de crédito é o segundo elemento da política de crédito e eu dividi em dois pontos. Análise financeira da política de crédito ou da alteração da política de crédito e análise de crédito de um cliente ou simplesmente análise de crédito. Primeiro ponto, análise da política de crédito. A análise da política de crédito envolve avaliar o efeito da política sobre a receita, geralmente mais crédito, mais prazo, mais venda, o efeito sobre o custo do produto vendido, mais venda, mais custo, mais desembolso, se o crédito do fornecedor não aumentar. Há um investimento por conta de prazo, de aumento de vendas, há investimento tanto em contas a receber como em estoques, ou seja, mais capital aplicado, mais custo de capital, e há também o risco de inadimplência. São os fatores a se analisar na política de crédito, ou de uma alteração da política de crédito. E possíveis descontos financeiros, o que diminuiria o quê? O retorno deste investimento adicional em contas a receber e em estoques. Basicamente, é possível se fazer uma análise de VPL. Por quê? Há uma variação no investimento, aumentou o prazo, aumentou a venda, aumentaram-se os estoques, aumentaram-se as contas a receber. Há uma variação no investimento, há uma variação no lucro, no fluxo de caixa, e se há estes elementos, nós conseguimos colocar isso numa análise tradicional de VPL. Investimento adicional, custos e receitas incrementais, custo do capital, VPL. É só organizar as informações que vocês conseguem analisar uma política de crédito a partir de uma análise de VPL. O segundo ponto da aula, análise de crédito propriamente dito, ou seja, análise de crédito de um cliente. Os primeiros pontos a se considerar há alguns sistemas de crédito, há sistemas específicos, modelos específicos que as empresas adotam ou adaptam, e cada sistema, cada empresa tem alguns requisitos mínimos que serão verificados. Para se verificar, são necessárias informações para se conhecer o risco, e as informações sempre há aquelas que são necessárias e aquelas que são disponíveis. A empresa precisa avaliar o que ela tem para avaliar se o que ela tem é suficiente para fazer uma boa análise de crédito. Também é comum empresas sempre com novos clientes, há geralmente um cadastro inicial com essas informações disponíveis e um crédito inicial, e há os clientes que já fazem parte da carteira da empresa. Além das informações iniciais, esses clientes trazem dentro do histórico da empresa um histórico de adimplência, um histórico de pontualidade e informações que permitem avaliar se o crédito que esse cliente está pedindo ou o crédito que a empresa está avaliando, se é compatível com o faturamento deste cliente. As fontes de informação básicas é o cadastro que a própria empresa faz, referências que ela pode pedir, referências de outras empresas, referências de outras pessoas, sejam físicas ou jurídicas. Se o cliente em avaliação tem alguma restrição em órgãos de avaliação, o histórico com a própria empresa, eu destaquei um pouco, o próprio informe de renda, o informativo de imposto de renda,
se o cliente disponibilizar, pode ser uma fonte de informação. As pessoas jurídicas, aquelas que são organizadas, formalizadas, organizadas do ponto de vista de informação, as demonstrações financeiras, visitas que a empresa pode fazer aos clientes. Muitas empresas contam com visitas ou tem pessoas de campo que visitam os clientes para verificação, para confirmação de uma série de informações. Relatórios de crédito feitos por terceiros e também classificação de risco de crédito, os chamados ratings, para as grandes empresas. Há alguns sistemas padrão de análise de crédito, alguns modelos. Eu trago aqui 4 sistemas. Sistema de pontuação, análise discriminante, rating e os 5 Cs. Vamos lá. Sistema de pontuação. Isso é muito comum para empresas que vendem para pessoas físicas. Dependendo da empresa, ela escolhe uma série de características, para uma série de requisitos para avaliar um determinado cliente. Por exemplo, se tem residência própria ou não, se tem carteira de trabalho assinada, se há alguma restrição em algum órgão de restrição, se tem renda comprovada, sexo, estado civil, etc. Para cada requisito, a empresa vai estabelecer um peso. Então ela vai dar um ponto e um peso para cada requisito. Chegando ao final de todos os requisitos avaliados, chegando a uma pontuação. Essa pontuação, a empresa faz uma relação com o crédito a ser dado para aquele cliente. Análise discriminante. É uma análise aplicada geralmente a pessoas jurídicas. A empresa avalia hoje, ela avalia os seus clientes. Avaliam clientes que estão adimplentes e inadimplentes. E voltam estes clientes 2, 3, 4 anos para trás. E analisam esses clientes 5 anos atrás. Como que eles estavam em relação a vários indicadores. E tentam buscar esses clientes nesses 2 grupos se algum indicador lá no passado discriminava estes clientes. Ou seja, havia alguma característica lá no passado que permitia discriminar se esse cliente poderia ter um problema no futuro. Hoje nós sabemos que ele tem problema. Hoje ele é adimplente ou inadimplente. Eu volto no passado. Lá no passado tem algum indicador que dava um indício de um possível problema? Um indicador de liquidez, um indicador de rentabilidade, etc. Se esse indicador lá atrás discriminava os clientes que hoje estão nos grupos adimplente e inadimplente, talvez estes mesmos indicadores sirvam para quê? Para avaliar os clientes adimplentes de hoje para o futuro. Terceiro, os conhecidos ratings. São grandes empresas, geralmente empresas que estão presentes no mercado de capitais, que contratam empresas para avaliar a sua classificação de crédito, o seu rating. Aqui estão as principais empresas do mundo, Moody's, Standard & Poor's e Fitch. Eu coletei aqui, há muitos anos eu coletei dos próprios materiais informacionais dessas empresas, como que elas definem, como que elas caracterizam o que é um rating, uma classificação. E aqui tem algumas frases interessantes que estavam nesses materiais dessas empresas. Então vejam essa, é uma opinião da futurabilidade, obrigações legais e desejo ou disposição do emissor fazer pagamentos completos e pontuais do principal e dos juros devidos aos investidores. Esses rates são muito utilizados quando a empresa vai, por exemplo,
emitir uma dívida no mercado de capitais. Mais uma frase aqui destes materiais, no caso aqui da Moody's. A probabilidade de inadimplência do emissor naquele título de dívida e o montante de perda após a ocorrência da inadimplência, ou seja, o que esse rating tenta medir. Uma afirmação que encontrei um dia num material da Standard & Poor's. Uma opinião corrente da capacidade financeira global do devedor pagar suas obrigações financeiras. Vejam que a palavra opinião aparece, porque essa agência, essa empresa de avaliação de risco de crédito, ela está avaliando a empresa e dando um parecer, dando uma opinião sobre aquela empresa, sobre a capacidade daquela empresa honrar a dívida que ela está emitindo. Está aqui mais uma vez a palavra opinião. Aqui a tabela de rating, essas empresas, nessa coluna nós temos a Moody's, aqui a Standard & Poor's, elas dão uma nota para a empresa, essas notas são essas letras, e essa tabela traz as notas em ordem decrescente de qualidade de rating, de qualidade de classificação de crédito. Então aqui estão as grades mais altas, classificadas de investimento ou investment grade, e aqui nós temos as classes mais baixas, ou seja, uma capacidade, uma qualidade de crédito menor quando comparado com a tela anterior. Finalmente, os 5 Cs do crédito. É um sistema em que a empresa tenta dar nota para 5 características. O caráter, que diz respeito à disposição do cliente pagar aquele crédito, a capacidade, que é relacionada à geração de caixa do cliente, é muito voltado ao seu fluxo de caixa, à sua geração de caixa. O capital, vocês podem enxergar este capital no PL, quão robusto é o PL da empresa, as reservas da empresa. O colateral, que diz respeito a algum ativo específico que possa ser dado em garantia, por exemplo, um imóvel que pode ser dado em hipoteca. E as condições gerais da economia. É muito diferente avaliar uma empresa no momento em que a economia está crescendo, que o ambiente é positivo, que as expectativas são positivas, do que avaliar uma empresa numa época de crise, numa época em que as vendas estão comprometidas, a geração de caixa está comprometida. Esses 5 pontos dizem muito sobre a capacidade, a análise de crédito, a capacidade de de um determinado cliente. E para essa parte da aula eu também chamo atenção para a importância de algumas coisas básicas. O acompanhamento dos prazos médios, duplicatas a receber sobre vendas diárias. Os prazos médios estão de acordo com a prática do setor? Se não estiverem, alguma coisa está errado. Acompanhamento das oscilações do contas a receber. É a mesma coisa. As vendas dependem de preço e quantidade, dependem de prazo. Isso está compatível com o setor, com a forma como a empresa deveria estar operando? Análise da idade, do aging da carteira. A empresa, imagine o seguinte, a empresa vende com 28 dias. Se tiver nessa carteira muitos clientes com prazo superior a isto, é sinal de quê? É sinal de problema, é sinal de
ter uma carteira com baixa qualidade de crédito. E análise de inadimplência. Quantos devedores duvidosos? Qual a política de provisionamento? Qual está o atraso da carteira? São análises básicas para se analisar o quê? As contas a receber de uma determinada empresa. Com isto, nós terminamos a terceira parte da aula. Qualquer comentário, me escrevam.